Vamos voltar a falar aqui sobre as notícias do Brasil. O governador da Bahia, Rui Costa, assinou um novo decreto estadual que inclui mais 47 cidades na lista dos municípios em situação de emergência em decorrência das chuvas intensas que atingem a Bahia durante os últimos dias. Até ontem, 25 cidades faziam parte dessa lista. Então, com a atualização, o estado passa a ter 72 municípios com a medida decretada pelo governo. Esse decreto assinado será publicado ainda neste domingo, na versão digital do Diário Oficial do Estado. O documento tem validade de 90 dias e, com a publicação, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para apoiar as ações de resposta ao desastre, também reabilitação do cenário, reconstrução das cidades que foram mais afetadas por essas fortes chuvas. E a gente lembra que, com o aumento do número de cidades atingidas, o governo também ampliou mais uma vez a estrutura de apoio às vítimas. Então, além de Ilhéus, as cidades de Itapetinga, Vitória da Conquista, Ipiau e Santa Inês agora contam com postos avançados para tentar facilitar o trabalho de ajuda na região, que a gente sabe é muito difícil, é muito delicado, ainda mais com previsão de mais chuvas para as próximas horas e próximos dias. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia confirmou 18 mortes em decorrência dessas chuvas. E a gente vai conversar agora ao vivo com o secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, justamente sobre essa situação nas chuvas da Bahia. Coronel, boa tarde para o senhor, bem-vindo à CNN. A Tainá Farfan também está participando com a gente dessa entrevista. Bem-vindo. Boa tarde, Coronel. Boa tarde a todos. Coronel, atualiza para a gente, por gentileza, qual a situação na Bahia? Como é que está o socorro aos ilhados, as pessoas que mais estão precisando nesse momento, depois das chuvas fortíssimas que a gente acompanhou nos últimos dias? Diante das fortes chuvas que têm caído na região, inclusive agora, aqui nesse momento em Ilhéus, o momento agora é principalmente do resgate e do socorro às vítimas. Isso é um trabalho muito relacionado com a expertise do Corpo de Bombeiros, que domina as técnicas aí de salvamento e de resgate. Em virtude das inundações, principalmente essa atividade de socorro e a atividade de abrigamento dessas pessoas que estão sendo resgatadas e retiradas das áreas de risco, toda a nossa atenção, a atenção do Estado, do governo federal e dos municípios tem sido nessas duas atividades. Secretário, para a gente prestar um serviço aqui para a população, quem está sofrendo lá nesse momento, aonde que as pessoas podem ir para poder buscar ajuda, em que lugar que elas podem ir atrás, né, para poder tentar ajuda ali naquela situação, em quais cidades, em quais regiões, são escolas, é na prefeitura, onde que a população pode buscar ajuda? Cada cidade, cada município tem que organizar as suas atividades de defesa civil. É importante que o município tenha um ponto de controle, um posto de comando, um local de referência para que a comunidade possa buscar esse socorro em cada lugar. Há cidades que têm uma defesa civil mais robusta e que possuem o telefone 199. Nesse caso, a comunidade tem que ligar para o 199 ou para o 193. Mas nas cidades menores, a prefeitura deve organizar esse local de referência e a comunidade deve se dirigir para esses locais. Geralmente, as cidades organizam os abrigos e os centros de referência de assistência social passam a ser esse lugar de referência. Sim, agora, secretário, a gente consegue escutar daqui o barulho da chuva em Ilhéus. Pelo que o senhor está falando, chove bastante nesse momento por aí, o que preocupa muito. Como é que está a situação especificamente em Ilhéus, a situação dos moradores e as piores regiões aí na cidade? Nós tivemos contato com o prefeito e com a Defesa Civil Municipal de Ilhéus. A situação é grave, tem muitos desabrigados, tem mais de 700 desabrigados. A última análise foi 6 mil desalojados, ou seja, pessoas que estão nas casas de parentes, principalmente na região rural. Essa chuva preocupa porque a situação das estradas, a situação das localidades mais baixas já está muito castigada e é preciso que as pessoas deixem esses locais antes que as águas subam. Então, as medidas de autoproteção agora são fundamentais.
para que a gente não tenha pessoas com uma maior dificuldade do socorro por parte dos bombeiros. Secretário, agora há pouco a gente ouviu aqui na CNN o meteorologista falando que foram emitidos diversos alertas sobre essas chuvas que atingiram a região. Poderia ter sido feito algo para evitar esse cenário que a população está passando tão difícil nesse momento? É muito interessante essa sua pergunta. A gente tem que pensar que as cidades no Brasil elas foram construídas ao longo dos rios. E esses rios, hoje, em virtude das chuvas extremas decorrentes do aquecimento global, elas fazem com que as águas subam muito. Então, os alertas são exatamente para que as pessoas saiam de suas casas e deixem as áreas de risco antes que aconteçam os problemas. Mas não há como evitar o excesso de chuva e não há como evitar essas inundações com essa quantidade de chuva que caiu na região. Sim, mas, secretário, as pessoas receberam esse alerta para deixar as regiões de barreiras, essas regiões com maior risco, que a gente sabe que muitas pessoas acabam morando lá. Sim, por não poderem morar em regiões mais seguras? Alertas. Nós temos um legado histórico, como eu disse, de pessoas morando em área de risco, tanto ao longo dos rios quanto nas encostas. Isso é um legado histórico. Isso vem desde a fundação das cidades, da fundação das cidades. Então, agora, o que se tem que trabalhar é o que o mundo, que a ONU recomenda, é a gestão do risco. E isso envolve a emissão de alertas, isso envolve a retirada de pessoas e bens antes que aconteçam os desastres, para se diminuir principalmente danos humanos, materiais e prejuízos econômicos e sociais. Agora, com essa quantidade de chuva que caiu, um excesso muito grande em pouco espaço de tempo, nenhuma obra de prevenção poderia, por exemplo, resolver isso. Então, isso é a gente tem que começar a acostumar com isso, porque, inclusive, isso aconteceu na Alemanha, na Europa recentemente, e tem acontecido no mundo inteiro. Secretário, o senhor consegue atualizar para a gente quantas pessoas têm desabrigadas nesse momento e se esse número deve aumentar? Como é que está o cenário agora? Esse número é muito importante que ele seja passado pelo governo da Bahia, para que a gente tenha um dado só de uma fonte só. Como nós recebemos dados de Minas Gerais, de outros estados, é importante que cada estado passe o seu número, até porque essa atualização é muito constante. Mas qual que é a atualização que vocês têm por aí, secretário? A nossa atualização é que as forças do governo federal têm chegado aqui à região. Nós já temos equipes do Ministério da Saúde, equipes da Polícia Rodoviária Federal com helicóptero atuando no socorro. Nós já temos equipe da Defesa Civil Nacional, já chegou a Força Nacional do SUS, nós temos bombeiros de Minas Gerais, do Maranhão, de vários estados chegando. Então, a atualização que nós temos é exatamente essa, de que as forças, tanto federais quanto estaduais, estão chegando para apoiar o governo do estado nessa situação. Sim, mas agora, a atualização do número de mortos o senhor não tem, então? Não, isso tem que ser passado pelo Estado, porque é o Corpo de Bombeiros que detém essa informação com exatidão. Secretário, mas quantos dias de trabalho para poder amenizar esse cenário? Qual que é a previsão para a gente ver um respiro começando a chegar na região diante desse cenário catastrófico, por conta dessas chuvas? Olha, nós estamos diante de um desastre. O desastre, ele depende de variáveis que nós não controlamos. Por exemplo, se as chuvas pararem, as águas vão baixar e nós vamos ter condição de liberar recursos para a limpeza das cidades e o retorno da normalidade. Mas se as chuvas continuarem caindo por muitos dias, vai persistir essa situação de risco e do desastre. As pessoas vão ter que ser acomodadas em abrigos, vão ter que ser até retiradas de determinadas cidades, acolhidas, e é importante que nós continuemos monitorando isso tudo e, sobretudo, colocando à disposição da população os recursos de socorro, de salvamento e de assistência humanitária. A retomada da normalidade vai depender
da situação climática. Quantas pessoas desabrigadas em Ilhéus? O senhor tem atualização? Hoje eu tive uma conversa com o prefeito e ele disse que havia em torno de 700 desabrigados, em torno de 6 mil desalojados. Mas isso é uma informação, como eu disse, que é importante que seja punida. Desculpa, secretário, falhou um pouquinho, o barulho da chuva ficou mais alto, a gente não conseguiu escutar direito. Quantas pessoas desabrigadas? Hoje pela manhã eu tive uma conversa com o prefeito de Ilhéus e ele reportou em torno de 700 desabrigados e 6 mil desalojados. Mas isso é um dado que se atualiza constantemente. Por isso é importante que ele seja obtido com o Estado. Tá certo, secretário. Obrigada pelas informações que o senhor atualizou para a gente sobre a situação complicada da chuva na Bahia, mais especificamente em Ilhéus, onde o senhor está. Obrigada e bom trabalho para vocês por aí. Muito obrigado. E vamos todos ficarem atentos aí na região com as medidas de autoproteção e proteção da comunidade. Nós não queremos mais mortes na Bahia. Obrigada, secretário. Bom final de ano e bom trabalho.